Olá, eu sou Sandra Costa e eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco de como foi a minha jornada na leitura da palavra e no estudo da Bíblia. Bom, se você não me conhece, talvez você tenha chegado aqui de paraquedas, ou porque esse vídeo apareceu para você na plataforma, ou porque você pode estar participando da jornada Lendo a Bíblia Juntos comigo. É uma live que eu faço com uma amiga de segunda a sexta às 8 horas da noite aqui no YouTube e no Instagram. Ela fica gravada e você pode rever caso você tenha interesse de ler a Bíblia conosco. E como estamos com a jornada e tem chego várias pessoas que não me conhecem, não sabem da minha história, eu resolvi vir aqui hoje compartilhar com vocês como foi essa minha jornada de leitura bíblica, como eu li a Bíblia toda a primeira vez. Enfim, achei pertinente me apresentar. Bom, há alguns anos eu passei por algumas crises existenciais, passei por uma crise no meu casamento e eu já era cristã, já frequentava a igreja, já fazia parte de alguns ministérios, ajudava, atuava. E depois dessa crise tudo passou, ficou bem, mas eu fiquei por um período assim mesmo num limbo espiritual. Não queria mais frequentar a igreja, não queria fazer parte, né, dos ministérios, né, que eu fazia. E eu não conseguia nem orar, para falar a verdade. Então eu comecei a me questionar e perguntar. Eu sempre gostei de questionar, de perguntar, precisava ter a certeza das coisas em que eu ia falar. Então eu comecei a me questionar como eu era cristã. A Bíblia fala tanto a respeito da palavra, do conhecimento, e eu não conhecia a Bíblia, eu nunca tinha lido a Bíblia toda. Eu conhecia de ouvir o que o pastor pregava, né, nos domingos na igreja. E isso começou a me incomodar. Então eu comecei numa jornada e fiz um propósito, um comprometimento com Deus, que eu leria a Bíblia toda. E aí eu peguei um plano bíblico qualquer, né, desses de aplicativo mesmo, para ler a Bíblia toda em um ano, e assim eu fiz. Quando eu conseguia no trabalho ler, né, na Bíblia física eu lia. O dia que eu não conseguia, pelo compromisso, eu lia mesmo no celular, no metrô, em qualquer lugar. Então foi uma leitura mesmo, né, superficial, não tinha muito entendimento de algumas coisas, fiquei com muitas dúvidas, mas mesmo assim, muitas coisas eu já fui confrontada ali. E tanto nesse período, quanto já tinha ocorrido em algumas situações anteriores, em que eu me deparava com algum confronto, alguma conversa, né, que as pessoas questionavam coisas a respeito da Bíblia, do Evangelho, e eu não sabia responder, eu não tinha uma resposta que fosse plausível, né, porque eu não dominava a palavra. Eu era da igreja, mas também porque eu cria em Jesus. Mas já nessa primeira leitura, e é isso também que eu quero deixar para vocês como observação, houve um versículo que quando eu li essa passagem, ela saltou aos meus olhos, né? E já me chamou muita atenção. E já foi o primeiro indício que me fez pensar, eu preciso estudar mais a Bíblia. Eu até tenho ele preso aqui no meus post-its, eu vou ler para vocês porque eu não sei todas as palavras de cabeça. Santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. Está em 1 Pedro 3, 15 e 16. E isso me chamou muita atenção porque eu já tinha passado por algumas situações em que eu não sabia responder o motivo da esperança que havia em mim. Então, eu li, né, o primeiro ano, consegui concluir a leitura bíblica, mas ainda tinha meus questionamentos, tinha vontade de mudar de igreja, achava que o problema era o lugar onde eu estava. E aí, no ano seguinte, teve algumas mudanças, né, na denominação que eu estava, e começou a ter um curso lá que se chamava Eclésia, era um curso de orientação ministerial, era como se fosse um seminário, só que mais resumido, em 9 meses. E aí eu pensei, bom, eu vou fazer esse curso e vamos ver o que vai dar, né? O que Deus vai falar, se for para eu sair para outro ministério, que Deus me oriente. Eu comecei a fazer esse curso, comecei a entender um pouco mais a palavra. E aí, fazendo esse curso, eu quis aprender mais ainda, porque você vai descobrindo coisas novas. Durante o curso, né, no ano seguinte, eu peguei uma outra tradução da Bíblia para ler, comecei a leitura, e aí eu já li a Bíblia, se eu não me engano, já foi no 2º ano em ordem cronológica, que eu acho muito importante e recomendo muito, principalmente o Antigo Testamento. Para mim, ficou bem melhor de entender quando eu li em ordem cronológica alguns livros que ficavam um pouco confusos para mim, os acontecimentos. E aí passei por esse estudo, né, lá, e quando eu concluí,
fiquei, né? Deus falou comigo para continuar naquela denominação, estou lá até hoje, sou muito abençoada naquele lugar. Eu continuei tendo sede demais. E aí eu já pesquisava a respeito de teologia no YouTube, na internet, já estudava um pouco, porque eu tinha dúvidas e eu ia atrás, né, de sanar essas dúvidas. Mas também eu fui percebendo que tinha muitas informações desencontradas, às vezes eu caía em vídeos, né, de algumas heresias e eu não sabia muito bem identificá-las. E isso me incomodava. E aí, na minha igreja, tinha um seminário teológico, e logo depois que eu acabei esse curso, eu decidi que eu entraria, me inscrevi para o seminário teológico no ano seguinte. Me inscrevi no seminário. E aí começou também a pandemia, né? Eu acho que eu cheguei a fazer o primeiro semestre, o seminário, e aí depois começou a pandemia. E eu não tinha pretensão de fazer uma faculdade de teologia, mas durante a pandemia, como eu já fazia seminário, como eu pesquisava muito sobre o assunto, já estudava online, apareceu para mim, né, as propagandas de faculdades, e até por estar na pandemia com preços muito bons, muito acessíveis, e eu decidi fazer, por estar ali parada, não estava trabalhando mais, já tinha deixado meu emprego, e comecei a fazer a faculdade totalmente sem pretensão. Né? Passou a pandemia, continuei lendo a Bíblia, continuei estudando como podia, e hoje eu estou aqui no ano de 2023, né? Foi um pouco estendido esse período, né? Porque com a pandemia ficamos tempo sem aula, né, no seminário. Eu terminei o seminário, que era a duração de 3 anos, agora no primeiro semestre de 2023, e agora no segundo semestre de 2023 eu estou concluindo minha faculdade de teologia, se Deus permitir, né, estou fazendo meu TCC, e tenho muita vontade de compartilhar aquilo que Deus tem me mostrado, né, na palavra. Eu verdadeiramente creio na palavra, e por crer nela, eu entendo e creio quando ela diz que o conhecimento realmente nos faz não perecer, né? Que o povo perece por falta de conhecimento, e temos vários indícios na palavra, né? Que Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. E isso que eu sempre tive vontade de compartilhar com vocês. Eu, desde a primeira leitura bíblica, mesmo sem entender muito a fundo, eu já fui muito confrontada no meu ego, nas minhas características pessoais, em conceitos, né, que estavam enraizados. E até hoje, muitas vezes eu sou confrontada. Toda vez que eu vou ler, o Espírito Santo me chama a atenção e me revela algo novo, em uma passagem diferente, ou até na mesma, algo que eu não havia percebido. E aí já tem um tempo que Deus colocou no meu coração de compartilhar. Eu compartilho muita coisa no meu Instagram, né? Mas eu queria compartilhar mesmo a palavra com as pessoas, ajudar que elas tivessem essa disciplina, né? Essa constância de conseguir concluir a leitura da palavra. E eu mesmo, por estar assim introduzida, eu me mudei nesse período, no último ano, foi um ano, né, com algumas mudanças na minha vida. Eu não estava conseguindo ter essa constância novamente esse ano, né? Esse ano de 2023, eu não comecei desde o início do ano já lendo a Bíblia toda, até porque eu já sabia que teria que fazer TCC, né? Teria mais algumas responsabilidades. E aí, para mim também, esse projeto veio para me ajudar a novamente voltar a estudar mais a fundo cada livro, porque é o que parece, né? Na faculdade a gente não estuda a fundo cada livro, nós estudamos muito filosofia, enfim, o contexto histórico. Não é uma faculdade cristã a que eu fiz, por isso as pessoas, você já faz faculdade e continua no seminário, porque para mim o seminário me puxava, né, pro sentido daquilo para mim, cristianismo, mas não por causa da religião, mas por causa das crenças, pela parte espiritual, né, pela revelação do Espírito Santo, porque por mais que você estude a letra, se você não tiver a revelação do Espírito Santo, você vai perder aí muita coisa, né, do que Deus quer trabalhar e ensinar através da palavra. Realmente é como aquele povo, né, nos evangelhos, que ouviam os sinais de Jesus e não conseguiam crer, não criam, não enxergavam. Então eu creio, né, e para mim continuar no seminário me ajudou muito nisso. Então aprove ao Senhor, né, falar que esse era o tempo, e estou aqui nessa leitura bíblica com vocês. E aí eu vim me apresentar, contar um pouco, é só um resumo, muita coisa aconteceu nesse período, muitas mudanças aconteceram na minha vida, né, porque a palavra ela vai nos confrontando e vai nos transformando, né, à medida que a gente se aprofunda.
não me sinto capacitada, mas estamos aqui pela força e pela graça do Espírito Santo. Então, espero que vocês tenham gostado desse relato e espero que você possa estar conosco, se você ainda não está, na leitura bíblica. É só entrar aqui no canal, procurar na playlist ou nos vídeos ao vivo que você vai ver, ficam todos os anteriores gravados, ou comece de agora em diante a estar com a gente nessa jornada. Eu tenho certeza que Deus quer fazer muito na sua vida e revelar muitas coisas através da palavra dele. Amém? Fiquem na paz, até a próxima.